gostaria de falar sobre alguns fatos que justificam por que eu fico revoltada com esses projetos que tratam só das mulheres como únicas vítimas de violência. Basta os senhores irem para o Google e escreverem ali, mulheres violentas ou mães assassinas, tá? É só o senhor escrever isso daí que o senhor vai ver. Ontem, a polícia investiga a mãe após morte de criança de 3 anos encontrada desacordada em São Paulo. Notícia da Globo. Recentemente, todo mundo discutiu a morte do menino Henri Borel. Lembram disso? Alguns anos atrás, todo mundo discutiu o assassinato do menino Juan, que foi assassinado por 2 mulheres. As 2 mulheres cortaram o pênis do menino com uma faca de manteiga, deixaram o menino agonizar por 1 ano e depois picaram a criança em pedaços, congelaram um pedaço, porque não sei o que queriam fazer, o resto... Olha, o crime mais bárbaro da história do Brasil foi cometido num contexto de violência doméstica e perpetrado por 2 mulheres. Só para atualizar esse dado, mais homens morrem de Covid do que mulheres. No entanto, aqui na casa, existem projetos de lei com auxílio emergencial para mulheres vítimas de violência durante a pandemia. Homens constituem 80% dos moradores de rua do país. Os empregos mais perigosos são desempenhados por homens. Os homens têm 10 vezes mais chances de morrerem no trabalho. As mortes violentas atingem 11 vezes mais homens do que mulheres em idade jovem ou adulta. Acidentes de trabalho vitimizam 2 vezes mais homens do que mulheres. Os homens representam 76% dos suicidas do país. Os homens são minoria nos cursos de graduação e educação profissional. Os homens têm o dobro de chances de se tornarem alcoólatras ou usuários de drogas. Os homens têm maior índice de vício em drogas ilícitas. Os meninos correspondem a 60% da mão de obra infantil. Os homens são os menos beneficiados em auxílio emergencial. Os homens não têm prioridade em situação de emergência, em chacina, em bombardeio. Os homens só possuem 1 dia de licença paternidade. Os homens praticam um alistamento obrigatório e são tolhidos dos seus direitos, como prestar concurso público, se ausentarem do serviço obrigatório. Os homens constituem 95% da população carcerária. E olha, eu fiz uma lista gigante, eu não quero me alongar aqui, mas é toda hora esses projetos passando na casa, como se ser mulher fosse a pior agrura que pudesse acometer um ser humano. Quando apresenta-se um projeto de lei dizendo que a violência contra a mulher somente, eu me pergunto, os idosos não sofrem violência? As crianças não sofrem violência? Os adolescentes não sofrem violência? Os homens não sofrem violência? Por que a minha emenda, estendendo um projeto de lei que era para mulheres, a todas as pessoas, foi reprovada? Seguir no discurso negacionista de que a mulher sofre violência tal qual igual ao homem. Os números são muito absurdos. Nós defendemos instrumentalização de políticas fortes que nos mostrem esta realidade. Para tudo nesse argumento que você acabou de ouvir, que é de uma deputada feminista, de uma deputada de esquerda do partido do Ciro Gomes. Olha só, uma das informações que ela traz pra gente, aliás, dados bastante enviesados, porque quando a gente pesquisa a fundo, a gente vê que não é bem isso. Mas veja, existe um problema de subnotificação, porque evidentemente os homens não vão denunciar as mulheres que os agridem de todas as formas. E existem matérias, jornais, pesquisas, índices internacionais e nacionais que demonstram que as mulheres são responsáveis por 60% da violência que acontece dentro de casa. Repugno esse termo que a senhora usou para falar sobre os dados que eu apresentei, o termo negacionista, porque em momento nenhum eu neguei que as mulheres são vítimas de violência. Eu realmente não sei qual é o dado que a senhora está trazendo aqui, mas eu vou abrir rapidamente o Ministério da Saúde, o SIM,